é um pouco raro no Brasil, né? Hidrovia, navegação, parece que no Brasil isso é uma coisa de outro mundo, né? E, de fato, mais ou menos vocês vão ver o que, que é. E a hidrovia do Tocantins-Araguaia é o nosso tema fundamental, mas antes disso, pela característica e pela minha experiência em tratar desse tema, geralmente o público possui uma maioria de pessoas que não tem o conhecimento prévio desse assunto. Então, para localizar todo mundo e para a gente nivelar e conseguir apresentar a hidrovia do Tocantins-Araguaia, vamos fazer esse roteiro que está na tela aqui, que eu acho que facilita para todo mundo e eu acho que dá uma dinâmica legal. A ideia é trabalhar 45 minutos, então lá pelas 10h50 eu devo estar encerrando minha apresentação. Paciência a todos, espero que gostem, né? Então a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre transporte hidroviário no Brasil, como se organiza essas administrações hidroviárias, que é a nomenclatura que está no nosso Plano Nacional de Transporte, nosso Sistema Nacional de Transporte. Depois de dar esse panorama, a gente vai falar sobre a hidrovia do Tocantins-Araguaia, como que ela está hoje, e ao final a gente vai fazer uns comentários, e eu gostaria depois, se possível, ter a participação de vocês, sobre as dificuldades e indicativos para a hidrovia no Brasil ter um desenvolvimento como existe em outros países. Então, o início do setor hidroviário no Brasil já começou bem antigamente. Aliás, depois vocês vão ver que o Brasil já teve um nível de navegação bem mais significativo, não mais intenso, porque hoje, logicamente, tem muito mais mercadoria sendo transportada, mas muito mais significativo, ou seja, o percentual da importância desse setor no Brasil já foi muito maior. Então, em 1869, Dom Pedro I já tinha um plano de vias navegáveis para o Brasil. Em 1890, já existia nesse plano de navegação a previsão do aproveitamento de rios, como os grandes rios nacionais, né, rios integradores, são São Francisco, o Araguaia e o Tocantins, que se unem no Bico do Papagaio, o Guaporé Madeira na floresta, e esse era um plano que estava para ser articulado com as malhas ferroviárias do Norte e Nordeste e do Centro-Sul. Ou seja, nós estávamos em 1890 prevendo o que o Brasil ainda não concluiu agora. Pelo menos na parte de ferrovias está para concluir, mas na parte de hidrovias não chega nem perto de concluir. Então, em 1906, tivemos a primeira eclusa do país, que é no Caí, né, o rio Caí, no Rio Grande do Sul, e que ela tinha uma eclusa que permitia a navegação no rio de mesmo nome, e a ligação de uma parte do interior do estado com a capital e com a Lagoa dos Patos, saindo. Vocês vão ver depois, eu vou mostrar para vocês. Em 1950, tivemos as primeiras barragens com eclusas, né, no Rio Paraná e no Rio Tietê, e já com barragens com intenção de geração de energia elétrica. Tivemos uma barragem enorme construída na década de 70, que foi a barragem de Sobradinho, e ela não tinha eclusa. A eclusa veio depois, na década de 90. E eu ainda comento, né, que na década de 50, 40, de 30 até 60, mais ou menos, o Tocantins existiu muito em função das hidrovias. E aí, a maioria dos que não acompanham o tema não sabe, mas o Tocantins tinha navegação, tanto no Rio Tocantins quanto no Rio Araguaia. Então não é à toa que Porto Nacional se chama Porto Nacional, existia um porto em Itaguatins, que era muito antigo, Tocantinópolis, Porto Franco, então existiam populações ribeirinhas que ali se alojaram por estarem conectadas ao resto do país pela hidrovia. Não existia outra forma de chegar ali.
Assim, para dar um quadro, eu vou passar alguns números rapidamente aqui para a gente comparar no Brasil com o mundo. Então, 45 milhões de toneladas a gente transporta por hidrovia anualmente, desculpa. Potencial, 4 vezes mais, 160 milhões de toneladas. Existe uma grande capacidade de carga, baixo custo de transporte e manutenção. Qual que é a desvantagem do sistema? Não tem flexibilidade. Eu não tenho como eu fazer um rio ligando Palmas a Gurupi. Mas existe um rio que passa próximo de Gurupi, que passa próximo daqui, que é o rio Tocantins, que pode auxiliar nisso daqui. Tá? É um transporte mais lento, e também existem questões climáticas envolvidas. Né? Aqui no Tocantins, especificamente, nós temos um período seco de águas baixas, onde a navegabilidade fica comprometida, o que não impede a existência, manutenção e utilização da hidrovia. É apenas uma questão a qual estamos sensíveis. Eu, às vezes, faço um paralelo, assim, não é porque não chove num período do ano que eu não vou plantar nada. Existe um período que chove. Então, nada é impeditivo. Vamos dar uma olhadinha só no Brasil, né? Nós falamos 45 milhões de caras. Olha, a França tem que é do tamanho de Minas Gerais, tem 8.500 quilômetros de hidrovia, 1.800 quilômetros sendo de grande gabarito, 1.782 eclusas, 559 barragens com função de regulação de navegação, 74 aquedutos. Para quem não sabe, aqueduto é um canal construído artificial para condução de água, né? Então, no caso, o aqueduto pode ser só para transporte de água ou para navegação. No caso, tem 34 aquedutos de navegação e 35 túneis de navegação ligando rios e abastecendo outros rios através de túneis. Olha outra questão para comparar o Brasil com o mundo. Moscou está longe, quem conhece Moscou sabe onde é que fica, está longe de qualquer mar, né? Mas lá tem está 1.000 quilômetros longe de qualquer mar. Ela é a cidade que é conhecida no mundo oriental como a cidade o porto dos 5 mares, o porto de Moscou, porque ele tem eclusas e canais artificiais. Tem até um canal chamado Canal de Moscou, que é 130 quilômetros de extensões, com 10 eclusas, ou seja, tem 10 desníveis grandes. E ela fica ligada ao Mar Báltico, Mar Branco, Mar Cáspio, Mar Azov, Mar Negro, ou seja, ela está ligada a 5 mares, ao mundo todo, apesar de ser uma cidade extremamente continental, interiorana. Nos Estados Unidos, 40.000 quilômetros de hidrovias, mais de 1,5 bi de toneladas. Só Mississippi, Missouri e Ohio formam um sistema que movimentou 425 milhões de toneladas de carga em 2017, 4 vezes mais que o Porto de Santos, que é o nosso maior e mais importante porto. As hidrovias chinesas foram responsáveis pela movimentação de 6 bilhões de toneladas em 2017, 14% do tráfego daquele país, que é intenso. 14% pode não ser muito significativo, mas eles têm menos rios e têm mais problemas, mais dificuldades em navegabilidade. Mas eles aproveitam o pouco que eles têm, eles aproveitam mais intensamente. O modal hidroviário no Brasil representa 13% de todas as cargas movimentadas. 60% no Brasil é transportado por rodovia, que é um modal ineficiente, caro, poluente, de manutenção altíssima, perigoso. Né? Ontem vi um dado extremamente assustador: quase 500 mil, meio milhão de pessoas morreram nos últimos 10 anos no trânsito. A hidrovia do Tietê-Paraná, 2.400 quilômetros de extensão, sendo 1.800 de curso navegável no Rio Paraná e 800 do Tietê, transporta de 5 a 8 milhões de toneladas de carga. Beleza. Bastante, né? Soja, farelo de soja, óleos comestíveis, só que isso corresponde a pouco mais de 1% do volume de cargas transportado
na hidrovia do Mississippi, Missouri e Ohio. E 0,25% da hidrovia Dourada na China, que movimenta 2 bilhões de toneladas. Ou seja, estamos muito aquém da média mundial. Deixa eu perguntar aqui, que eu estou na tela errada, né? Estou na tela da minha apresentação, se a Suelene está fazendo a tradução. Está fazendo, Suelene? Bom, eu tinha informação. Oi? Sim, estou aqui. Ah, legal. Obrigado, Suelene. Quero agradecer especialmente a Suelene. Tem uma vocação, um trabalho muito importante aí, que é dar ouvidos a quem não tem audição, né? E agradecer a presença do Israel, que é o nosso acadêmico, que precisa da tradução de Libras para poder participar das palestras. Seja muito bem-vindo, tenha um bom proveito. Obrigado, Suelene. Continuando aqui. No Brasil, então, a gente tem um transporte de tonelada por quilômetro útil rodoviário, 61%, 485 milhões de toneladas. Bilhões, né? Porque é o produto da carga pela quilometragem, tá? Ferroviário, 164, 20%, aquaviário, 13,6%. Dutoviário é mais para óleos e combustíveis, né? Temos alguns oleodutos em São Paulo, e temos alguns aeroportos ligados por oleodutos direto nas distribuidoras, então não precisa transporte por caminhão. E aéreo, obviamente, bem menor, 0,4, por motivos óbvios, né? O custo é altíssimo para cargas, estamos falando de cargas. E por que no Brasil é tão subutilizado, né? Então, existem questões políticas e questões estratégicas, mas existem também questões ambientais, questões físicas e geográficas. Muitos rios no Brasil são de planalto, ou seja, eles têm cachoeiras que dificultam a navegação. Tietê, Paraná, Tocantins e Araguaia. O Araguaia nem tanto, mas o rio Tocantins, eu vou mostrar para vocês, eles têm inúmeros pontos, passagens críticas que são as corredeiras. Tá? Então, essa é uma característica bem complicada. Os nossos rios de planície, que são os mais facilmente navegáveis, que são Amazonas, São Francisco e o Rio Paraguai, eles se encontram longe, né, principalmente os que estão na bacia amazônica, longe dos grandes centros econômicos do Brasil. Então, não adianta eu ter uma estrada muito boa, uma hidrovia muito boa, muito interessante, se não existe desenvolvimento daquela região. O que deve ser feito é utilizar essa hidrovia como um alavancador do desenvolvimento. Assim como os rios aqui no Tocantins e Araguaia serviram para a nossa povoação, para nosso desenvolvimento no início das décadas do século passado. Existe também uma questão que o Brasil é muito voltado para soluções rodoviárias, nos últimos anos para soluções ferroviárias. E é importante, quando eu falo aqui que a gente faz muita ferrovia, eu não quero dizer que a gente faz... não quero dizer com sentido denotativo que a gente faz muita ferrovia. A gente faz pouca ferrovia. Nosso transporte ferroviário é muito pouco utilizado. Muito pouco utilizado. Agora que vai com a conclusão aqui dos trechos faltantes, nós vamos ter uma utilização mais intensa aqui, ligando com as ferrovias de São Paulo. Então, mas comparativamente à hidrovia, ainda a ferrovia tem mais investimento. O transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema, nós temos 1.720.000 quilômetros, dos quais apenas 13% são pavimentados, e dos quais 55 mil, mais ou menos, são da rede federal. Outra questão muito importante, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, é a questão de fatores culturais. A gente desaculturou, vou usar um neologismo aqui,
A gente desaculturou nossa população a usar hidrovias. Se eu hoje for em Itaguatins, os velhinhos, os vovôs que estão lá ainda, que são vivos, vão falar o quanto era interessante, o quanto era navegável aquele rio. Os jovens que estão fazendo segundo grau vão saber apenas que o rio é interessante para pescar, para lazer, para não sei o quê, para algumas movimentações locais. Então a gente está fazendo com que cidades ribeirinhas se virem de costa para a maior riqueza que eles têm, que é aquela via ali, não só o rio como lazer, como tudo, mas se virem de costa para aquele rio ali que é uma hidrovia. Tá? Então, fatores culturais, hoje a gente não tem mais as indústrias de barco, as pessoas que faziam barcos, as oficinas de barco nessas cidades aí, não tem mais, entendeu? O que tem é oficininha que conserta motor dois tempos e canoa de alumínio. Tá? E a outra questão também, uma outra questão que é bem relevante, é porque são necessários grandes investimentos. Tá? E aí é importante colocar, são grandes investimentos, não são grandes despesas, porque elas vão trazer um retorno significativo. Então, hidrovia, onde não existe, tem que se fazer, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no final, tá? Tem que fazer um processo de aculturação. E é isso que a gente estava tentando fazer aqui, junto com a hidrovia do Tocantins-Araguaia. Problemas comuns em projetos de grande vulto de infraestrutura. Falta de financiamento. Nós não temos condições de financiar. Aí também precisa um parêntese. Nós não temos condições de financiar grandes projetos quando a gente não foca em grandes projetos. A transposição do Rio São Francisco, ele é um projeto enorme. Foram gastos lá, sei lá, 10 bilhões ou mais. E ela existiu em razoavelmente um curto espaço de tempo, porque existiu um foco e uma concentração de investimentos naquele setor. Então, falta de financiamento é alguma coisa razoável, está muito mais ligado à falta de foco e à falta de estratégia direcionada para um setor do que a falta de volume financeiro. Faltam arranjos institucionais. Aí isso falta mesmo, porque como a gente desmontou o pouco de navegação que a gente tinha, a gente não tem mais os portos. Eu estou falando de Itaguatins, eu podia citar dezenas de cidades ribeirinhas, vou citar Itaguatins de novo, porque Itaguatins tem um porto que ele está quebrado um pedaço dele. Há quanto tempo está quebrado aquele porto lá? 20 anos. Quer dizer, já existiu mais porto do que existia hoje. Nós andamos para trás. E com isso a gente perdeu todo o sistema, toda a cadeia de construção disso. Né? Uma vez fiz um curso da academia da DESG, né? Dos diplomados da Escola Superior de Guerra. Fiz uma pós-graduação lá. E o pessoal da estratégia militar falou o seguinte, ó, nós não podemos deixar de ter, mesmo que ele fique subutilizado, nós não podemos deixar de ter um navio de grande porte, um porta-aviões. Por quê? Porque se desmontar o porta-aviões, nós vamos perder todo o conhecimento operacional daquilo, e é uma tripulação de mais de 1.000 pessoas lá dentro. Então, se a gente, entre aspas, comprasse um porta-avião hoje e não tivesse ninguém conhecedor daquilo, nós iríamos demorar anos para construir uma tripulação com seus reservas, para saber operar aquilo de forma bem otimizada. E assim em vários setores. Então, quando a gente desmontou o nosso setor hidroviário, quando a gente deixou de dar atenção, deixou ele ir acabando aos poucos, é como se o conhecimento fosse morrendo e a gente foi perdendo
esses arranjos institucionais. Outro problema, os licenciamentos ambientais. Nossos licenciamentos ambientais são muito conflituosos. Esse é um problema. E aí vocês estão falando com um ambientalista, eu sou ambientalista. Minha especialização, minha pós-graduação é saneamento ambiental. Eu sei da importância dos licenciamentos ambientais, sei da necessidade disso e sei que ações isoladas de desmonte da legislação, como foi tentado há 2 meses atrás, pelo Ministério do Meio Ambiente, não faz nenhum sentido do ponto de vista de desenvolvimento humano, sustentável e tal. Mas a questão é que, de fato, os licenciamentos não podem ser tão morosos ou, principalmente, tão conflituosos a ponto de impedir uma obra que já foi licenciada e que está em andamento. Então, ela já demora todo um processo de licenciamento e aí começa a obra, entra com embargo disso e daquilo, e na dúvida a primeira coisa que faz é paralisar. E aí paralisa todo o investimento. Então, e a gente está falando de ações e obras que tornam o ambiente bastante sensível. Nós vamos mexer com o rio diretamente, não é nem com área próxima a rio. Nós vamos mexer no rio, nós vamos construir um porto no rio, nós vamos fazer um derrocamento, que é tirada de pedras, no rio, nós vamos fazer uma dragagem no rio. Então, são de fato ações sensíveis do ponto de vista ambiental, porém, nós temos que ter um sistema que gerencie isso de uma forma mais satisfatória. Tá? Aí o próximo que eu vou falar é o problema tradicional, não é a exclusividade desse setor, todos os setores, o nosso país, infelizmente, ele tem descontinuidade de políticas de investimento. Né? Em 2000 deixa eu só pensar bem certinho aqui a data, eu lembrei agora, essa aqui é legal. Em 2010 eu conheci um americano, estava em Porto Alegre, e aí saímos para conversar, viramos amigos e tal, e numa dessas conversas ele falou para mim assim, o problema do Brasil é que não continuam os investimentos, o Brasil interrompe seus próprios investimentos, ele faz a conta gotas. E aí ele falou assim, eu quando cheguei no Brasil era 2001, eu vim morar em Porto Alegre, passou uns 3 meses aqui, eu fui tirar férias em Floripa, fui de carro. Qual que era a obra muito divulgada em 2001? Qual era a obra muito divulgada quando eu cheguei aqui no Brasil? A duplicação da BR-101 até Florianópolis. Ele falou assim, nós estamos em 2010, qual que é a obra que está no jornal hoje? Qual que é a obra que vai estar no jornal semana que vem como a obra mais importante do sistema viário do sul do Brasil? A duplicação, que é a mesma de 10 anos atrás. E isso ele tem razão. E aí nós temos esse problema em todos os setores. E as hidrovias não podem ter essa descontinuidade. Eu não posso fazer um pedacinho de uma hidrovia. Eu tenho que fazer uma coisa que ligue algum lugar a algum outro lugar. Né? E a ausência de um grande pacto de investimentos que ultrapasse governos. Né? Nós precisamos grandes planos de desenvolvimento. Né? O Plano Nacional de Transporte é de 2012, nós já estamos em 2020, ele não foi atualizado, e ele é praticamente uma cópia do de 2004, que era o anterior. Então, cadê o nosso pacto de investimento? Nós estamos falando do sistema de transporte, que é o sistema, talvez, um dos mais importantes de desenvolvimento de qualquer país ou nação. Cadê? Qual que é? Entendeu? Assumiu um governo aí há 2 anos atrás, ele pegou esse plano, está seguindo esse plano, ou está fazendo negociação com o Congresso para fazer uma obra isolada aqui, outra obra isolada ali, a reforma de uma estrada aqui, outra acolá, ou está lançando outras pontes, ao invés de reformar de Porto Nacional, acabar de Xambioá e São Geraldo, acabar eu estou falando as do Araguaia e do Tocantins, tá? Então, esse processo de ausência de pacto de investimentos torna o Brasil, e aí também não é só o Brasil, governos estaduais e municipais gostam de ter essa característica, tá? Isso é um problema muito grave do nosso país, porque ele é repetido em todos os níveis de governo, tá? Bom, as principais hidrovias brasileiras, olha onde é que elas estão, tá? Aqui no Amazonas, né, sem dúvida,
maior sistema de navegação, não o maior em volume, mas o maior sistema de navegação aqui de quilômetros navegáveis. É um planalto, então os rios naturalmente são bastante navegáveis. Tá faltando madeira aqui. Então, aqui, essa hidrovia aqui é a redenção, né, pode ser a redenção de toda aquela pobreza dessa região. Ela se mantém hoje muito importante, mas poderia ser melhor utilizada e a gente desenvolver mais essa região aqui, que é uma região tão sensível do ponto de vista ambiental. Então, lacremos ela do ponto de vista ambiental, mas desenvolvamos ela como uma região que existem pessoas e que existem riquezas e que precisam ser exploradas. Não é passar por cima do meio ambiente, vou deixar bem claro, eu sou ambientalista. A hidrovia do Tocantins-Araguaia, olha aqui onde é que ela está, só esse pedacinho aqui, ó. O Tocantins está aqui, a hidrovia Tocantins-Araguaia, depois só está esse pedacinho aqui, ó. Tucuruí para São Francisco do Conde. Tá? Do São Francisco só tem um pedacinho aqui também, 576 quilômetros. São Francisco tem até música, né, para ver o vai e vem do vapor passar e tal. Então, já existiu navegação ali e hoje não existe mais. A do Paraná aqui, a do Tietê, Paraná. A do Sul aqui é muito importante, mas ela ocupa a Lagoa dos Patos aqui, ó, essa parte em azul é a Lagoa dos Patos e os pontinhos vermelhos aqui são os portos, né? Caí está aqui mais próximo dessa ponta norte aqui, é do Paraguai aqui. Tá? Então, essas são as nossas principais hidrovias. E aí, por que nós necessitamos avançar nas hidrovias? Né? Ah, professor, tudo bem, nós não temos, mas por que nós precisamos ter? Porque então não precisa ter. Nós temos rodovias, nós precisamos porque ela existe uma redução no custo de transporte, existe um aperfeiçoamento e um equilíbrio da matriz de transporte e as principais questões, ela provoca desenvolvimento econômico a partir da competitividade dos seus produtos. Então é muito mais barato eu transportar, vocês vão ver agora no quarto gráfico daqui para frente, é muito mais barato eu transportar por hidrovia do que por ferrovia. Para movimentar 10 mil toneladas são necessários 278 caminhões de 76 toneladas cada, um comboio fluvial com 10 mil toneladas, apenas 10 tripulantes fazem esse trabalho todo, não estraga a rodovia, não dá buraco na rodovia, não é caminhão sobrecarregado, não deixa lento, não morre pessoas em acidentes de trânsito, não é bem melhor, tá? Então, e o custo, né? Aqui eu fiz questão de deixar isso daqui, ó, 2014 é o nosso custo do EVTEA da nossa rodovia. Estudo de viabilidade técnica e ambiental, da nossa hidrovia, desculpa, da nossa hidrovia Tocantins-Araguaia aponta esse custo aqui, ó. Tá? Em reais por tonelada, por quilômetro. Não faz nenhum sentido hoje sem atualizar ele, mas o sentido está em fazer um paralelo entre os três, tá? Então, rodovias tem um custo de 9,5 centavos por tonelada por quilômetro. Ferrovia, 0,65. Hidrovia, 0,47, metade do custo desse daqui. Tá? Metade do custo da hidrovia. Eu vou comentar uma coisa ainda. Valores do custo de frete para cada modo de transporte. Tá? Então, aqui em reais por quilômetro, pelo EVTEA também da nossa. Lá era para grãos sólidos, aqui é para vegetais. 11 centavos na rodovia, 8 centavos na ferrovia, 50 centavos na hidrovia. Custo de frete para cada modo de transporte de grão. Ferroviário, 4,8 toneladas reais por tonelada, que já é bem otimizado, custo com transbordo, tá? E o hidroviário, 2,8. Isso significa o quê? Que esses 2,8 de transbordo no sistema hidroviário, dividido pelo custo, vai ser pago em 46,6 quilômetros, tá? Ou seja, se eu pegar aqui em Porto Nacional e quiser levar até Araguaína, são 400 quilômetros. Ah, mas eu preciso fazer um transbordo de carga, não é melhor manter o caminhão na rodovia? Não, estaciona, passa para o barco, passa para o
navega até Araguaína, sei lá até onde, descarrega de novo, esses 2 tombos vão ser equivalente a 90 quilômetros. Nós vamos conduzir aqui 480 quilômetros, então vale muito a pena, mesmo existindo a necessidade de transbordo. Tá? Ah, professor, mas e as eclusas? As eclusas são caríssimas, elas vão prejudicar todo o setor, ou impossibilitar. De fato, as eclusas são caríssimas, são impeditivo, não, são um agravante, um aumentador de custo. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido que eu estou demorando. Tá? Mas aqui, ó, o custo sem eclusagem da hidrovia tá nesse patamar aqui, com uma eclusagem fica nesse patamar, com 2 eclusagens fica nesse patamar, com 3 eclusagens ainda fica inferior à ferrovia, que já é um custo barato. Imagina a rodovia, tá? Aqui que eu ia comentar com vocês, olha só, de Sorriso agora com a ferrovia tem modificado uma parte disso. Ainda nós temos soja saindo de Sorriso e saindo pelo Porto de Santos, tá? 125 dólares por tonelada o transporte. Córdoba, na Argentina, de caminhão até Rosário, saindo pelo Rio da Prata, 36 dólares por tonelada. Illinois, por hidrovia, 25 dólares por tonelada. Tá? Se de Sorriso até o Santos eu gasto 125 toneladas, de Santos até a China eu gasto mais 45 dólares. Aqui que está a diferença, ó, o custo. Ó. 45 dólares para sair daqui da América do Sul para ir para a China. 125 dólares por tonelada para sair de Sorriso e ir para São Paulo. Tá? Total para chegar na China, 170 dólares, 102 dólares, 71 dólares por tonelada. Os nossos bravos agricultores fazem o maior esforço para economizar uma coisinha ali. E a gente poderia economizar um montão de dinheiro aqui. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Tá? E olha aqui, ó. Esses são os grandes corredores. Esse aqui é um mapa, se eu não me engano, do DENIT, tá? São os grandes corredores de transporte de todas as variantes aqui, tá? Olha aqui, ó. Aqui no Tocantins já existe o trânsito de mercadoria. Ó, já existe, Tocantins está aqui, ó, onde é que estou com o mouse. Já é um corredor, que liga aqui, ó, e aí aqui Cuiabá, Mato Grosso, grande produtor de soja, estão despachando aqui em Santos, ao invés de despachar por aqui por hidrovia, tá? E aí eu quero mostrar aqui para vocês o quanto o nosso país erra estrategicamente. Olha só, essa aqui é a produção de soja na década de 90. Essa é a produção de soja na década de 2000. Essa é a produção de soja na década de 2010. Tá? Vocês viram, o centro é esse miolo aqui, ó. Tocantins, Mato Grosso, Goiás. Esse é o miolo, é o centro de produção. Tá? Vamos ver onde é que está? Olha onde é que está a produção de soja. Está aqui, ó, as manchas rosa. Olha onde é que estão nossas hidrovias. Parece que é feito para não acertar, não é? Olha só. Nós botamos a hidrovia aqui, ó. Parece que chega aqui, ó. Não, aqui nós temos que evitar porque tem muita soja. Mas soja é o produto que nós temos que pegar, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui a do Tocantins, Araguaia. Ó. Para ela lá em Tucuruí, em Marabá, porque se vier para cá, ó, se pegar o Tocantins aqui em estreito para o sul, nós vamos pegar o soja, então tem que parar, não vamos mais desenvolver hidrovia, não. Não é assim que parece? Olha aqui a do São Francisco. Para, não sobe mais. Se chegar aqui no norte de Minas, aqui, ó, nós vamos pegar outra região produtiva. Se chegar no oeste da Bahia, então, cuidado, tá quase lá. Mas nenhuma tá em comum, gente. Né? Alguém está com o microfone ligado aí, dá uma atenção aí, desliga. Quem está organizando a sala aí, por favor, desliga o microfone. Sabino.
Sabino, grande Sabino, já me ajudou de cedo da manhã, ela ajeitou meus projetos. Obrigado, Sabino. Um abraço. Tá, bom, nosso sistema, como é que se organiza no Brasil o sistema hidroviário? São 8 administrações hidroviárias. Essa administração aqui é a Sul, administração do Sul, a Arana, administração da hidrovia do Paraná, a Asfra do São Francisco, a Inor do Nordeste, a Imor do Amazônia Oriental. Cuidado aqui, ó, que aqui ela pega um trechinho da nossa, já vou falar, tá? A Imoca, Amazônia Ocidental. Essa aqui fica em Belém, essa aqui fica em Manaus, essa aqui fica em Curitiba, essa aqui fica aqui em Palmas, essa aqui fica no interior do Piauí, aqui, fugiu o nome da cidade agora, uma cidade pequena. Essa aqui é do São Francisco. Arana e Açu. A ITAR, Administração das Hidrovias do Tocantins Araguaia, tem sede aqui em Palmas, tá? Só que ela só é responsável até aqui, ó, tá? E aqui o Rio Tocantins segue pela Imor. Aí acontece que o projeto da hidrovia do Tocantins Araguaia estava sendo gerido aqui pela AITAR. Tá? Aí agora, aos 2017, 2016, com bastante problema, ele passou para o DENIT SED. Tá? Então, o projeto Tocantins Araguaia, ele é tocado por duas administrações hidroviárias, mas a Imor não mexe com ele, quem mexe com ele é a ITAR. A Imor tem bastante rio aqui, bastante preocupação para eles cuidarem do resto da navegação deles, tá? Aqui está o nosso, finalmente chegamos no nosso Tocantins Araguaia, tá? Quais são os estados? Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Ah, mas o Araguaia e o Tocantins não vão para o Mato Grosso. Não, mas tem um bracinho do Araguaia que vai, que é o Rio das Mortes. Tá? Não é um bracinho, não, um bração. É um mega braço. É o Rio das Mortes, vai lá para dentro do Mato Grosso, lá no meio da região produtiva. Esse seria o grande braço que alcança, e ele já foi navegável, já foi até sinalizado, tá? Então, uma pena. Então aqui, esses mapas aqui foi eu que fiz, usando aqui, ó, dá para perceber aonde que é o total da hidrovia do Tocantins Araguaia, tá? Que tem um zoom dela, ó, começa lá em Peixe, e aqui pelo Araguaia, aqui, Rio das Mortes, aqui Ilha do Bananal e tal. Então, olha só, dentro do Brasil, olha se não é importante isso daqui, ó. Nós pegamos no miolo do Brasil aqui, ó, e levamos para o mar, né? Então, estrategicamente, essa é a região de influência, tá? A região de influência adotada para o estudo da hidrovia contempla essas regiões aqui, ó. Nordeste do Mato Grosso, norte de Goiás, oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, leste do Pará, sul do Pará também, né? Sul do Pará, leste do Pará. E então essa área de influência aqui dá 1 milhão 1.173 mil quilômetros quadrados. Essa é a nossa área de influência. E aqui, ó, se vocês lerem essas áreas que eu falei, são justamente as áreas produtivas de soja, né? Então, a gente consegue tocar todo esse miolo aqui e toda essa, que chamam de última fronteira agrícola, né? Então, tudo isso aqui, ó, ela é, nossa, é muito importante. O EVTEA da hidrovia do Tocantins Araguaia. Esse EVTEA para os alunos aí é Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Tá? Nesse EVTEA aqui, ó, tem Serviço de Consultoria Técnica para Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e os Projetos Básicos Executivos de Engenharia. Tá? Então a gente apelidou de EVTEA, mas ele é EVTEA, Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia para Sinalização de Margem e Balizamento. Projeto Básico e Executivo de Dragagem e Derrocamento do Tocantins Araguaia. O projeto, só o projeto, papel, tá? 7 milhões, o custo inicial dele, já foi gasto mais de quase 5 milhões. E existem questões aí que levaram
tomada de conta especial, uma série de problemas. Envolveu a Companhia Docas do Maranhão, que foi quem contratou isso aqui em 2014, Codomar, Companhia Docas do Maranhão, tá? E hoje ele está no lugar da Docas do Maranhão, tá a Itar, e quem está fazendo essa gestão é a diretoria aquaviária do DENIT. Hidrovia do Tocantins-Araguaia. São 8 trechos, vou passar rapidamente eles. Ó. Primeiro trecho, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Se eu tenho essa hidrovia aqui, ó, isso aqui é o meu projeto, vamos pegar esse mapa do lado esquerdo aqui, tá? Esse aqui é o meu projeto. O que eu tenho que tentar fazer, se ela já é navegável, esse trecho branco e esse amarelo inicial aqui já são navegáveis, tá? Eu estou aqui com ela. O que eu tenho que tentar fazer? Fazer um trechinho aqui ou tentar trazer isso aqui para cá e ir esticando ela? Então eu tenho que fazer é esticar esses trechos aqui e não fazer obras isoladas como a eclusa aqui de Lajeado. Já vou falar sobre ela, tá? Bom, então esse é o trecho 1, navegável, chegamos em Marabá. Trecho 2, de Marabá a Estreito, esse é um trecho mais complicado, tá? Esse é o trecho que dificulta muito o Rio Tocantins, porque aqui vocês vão ver que tem bastante passagem crítica, são essas aqui, ó. Esse trechinho que está aqui agora, eu vou dar o zoom nele, na parte azul, verde, vermelha e amarela, tirar branco fora, e vocês vão ver as passagens críticas, eu botei bandeirinhas, todos os locais que tem passagem crítica. Ó. Se eu não me engano, são 32, 23... São 32, sendo 23 derrocamento, e as outras são dragagem, tá? Então, olha só, isso aqui o que são? Pontos de corredeira, pontos que é onde o barco não consegue passar, e tem que fazer o canal, tem que construir esse canal, tá? E aqui eu tenho o Pedral de Marabá também, ó, passagem crítica 2, 1. Tá? Então, esse é um trecho bem crítico, dá para perceber. Esses aqui, cada bandeirinha desses aqui é uma dificuldade, tá? Umas maiores, outras menores, mas todas são uma dificuldade. Então, é um trecho bem complexo, para vocês terem uma noção da complexidade. Ó, o Araguaia não tem aqui, tá? O mesmo trecho aqui, sem as bandeirinhas agora, tá? Então, desculpa, essas aqui são as dragagens, 23 dragagens, tá? E 3 de derrocamento, que é muito mais caro, tá? 3 de derrocamento. Estreito a Palmas. Esse é o nosso filé no Rio Tocantins, tá? São 475 quilômetros, tem uma passagem crítica só, lá embaixo, lá perto de Pedro Afonso, e aí tem essas duas passagens críticas aqui, a do Funil e a própria barragem de Lajeado. Tá? Então, praticamente, eu tenho aqui, ó, 400 e poucos quilômetros praticamente navegáveis. Tá? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, quando nós chegamos aqui, ó, quem conhece o Rio Tocantins, tem o Lago de Palmas, tem a usina de Luiz Eduardo Magalhães. Após a usina, são 3,5 km, 4 quilômetros, eu tenho o chamado funil, que é uma cachoeira, uma corredeira, tá? Que aí forma vários funis lá, em um desses lugares aí muito mortal para barcos pequenos, já morreu muita gente lá, ele forma esses funis aí. Ali, essas duas passagens críticas aqui, ó, o funil 27 e o 26, são a barragem e o próprio funil. São a 4 quilômetros um do outro. E aí, o que o Brasil resolveu fazer em 2010? Construir a eclusa de Lajeado. Uma obra que, em preço atualizado, nós vamos falar hoje em 2 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nós íamos construir essa eclusa. Foi gasto lá dinheiro, tá? Pelo que eu sei, foi gasto, se eu não me engano, foram 96 milhões em terraplenagem para começar essa obra. Não tem mais nada lá. Tem até fotos dos canteiros lá, lugar que pegou fogo, tudo abandonado. O que o Brasil ganharia, né,
nós com a eclusa de Lajeado. Vou só mostrar o próximo trecho aqui. Ó. O próximo trecho é o Lago de Palmas. Tá? De Palmas, pega o Lago de Palmas que está em azul, e essa parte verde aqui, que é Ipueiras até Peixe. Essa parte azul é totalmente navegável, é o Lago de Palmas. Tá? Essa parte azul é emendada com essa aqui, ó. Tá? Ela acaba ali na usina, e aí já vem o funil. Depois eu tenho esse trecho aqui. Se eu navegar o rio todo, o lago todo, de Ipueiras até aqui, fazer um porto lá próximo a Ipueiras e trazer até Palmas ou até Lajeado, cheguei em Lajeado, eu tenho a barragem. Se eu construir a eclusa de Lajeado, que é uma obra caríssima, eu tiro o barco do lago e largo ele no rio. Ele vai andar 3 quilômetros e nós vamos ter um grande derrocamento para fazer. Então, essa obra está completamente fora de qualquer cogitação de necessidade hoje, pelo menos não isoladamente. Ela só faz sentido se eu acabar ela e o funil ao mesmo tempo. Não adianta eu descer a usina e 3 quilômetros depois fazer, então, o processo, e eu vou mostrar para vocês uma solução, é diferente. Vou tentar agilizar aqui, tá? E aí, nós vamos continuar aqui, ó. Trecho 3, de Estreito até Palmas, tá aqui. Aí o trecho 4, de Palmas até Peixe. Aí o trecho 5 da hidrovia é o Rio Araguaia, quase que todinho, tá? O trecho maior de todos, trecho bom. Tem aqui o Pedral de Santa Isabel, mas o resto, eles são bancos de areia, então bastante tranquilo, não tem mais derrocamento para fazer. E esse sim é o rio com potencial, tá? Navegação 1.655 quilômetros nesse trecho aqui, ó, tá? Do Rio Araguaia, do Bico até até o Goiás aqui, tá? Aqui é o braço do Javaés, é o trecho 6. Braço do Javaés é quando forma a ilha do Bananal, tá? É o próprio Rio Araguaia. Nova Chavantina, que é a foz do Rio das Mortes. Nova Chavantina, no Mato Grosso, que é o nome da cidade que eu esqueci, até a foz do Rio das Mortes aqui, é o Rio das Mortes, são 580 quilômetros, já foi navegável, já foi navegado e sinalizado. Tá? Hoje não existe mais a sinalização, acabou com o tempo e a navegação está abandonada. E esse trechinho aqui é o Itacaiunas, não faz nenhum sentido, é um rio cheio de corredeiras, totalmente inviável fazer a navegação dele. Foi estudado porque aqui tem fontes de minério bem importantes que poderiam ser navegadas por ele, mas ele é muito inapropriado para navegação. Itacaiunas, tá? Marabá até a foz dele. Então esses são os 8 trechos que formam a nossa hidrovia. Olha as barragens que a gente tem, ó. Só no Tocantins, Serra da Mesa, Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Luiz Eduardo Magalhães, Estreito e Tucuruí. Tá? Então Tucuruí já está eclusada, até o Bico aqui nós estamos navegável. Nosso problema é para cá. E aqui no Rio Tocantins concentra, porque o Rio Tocantins é um rio de corredeira, ele concentra as barragens. Tá? O Rio Araguaia não tem essa questão. Essas aqui, ó, são pequenos portos onde é que existem travessias, tá? Temos 26 travessias com balsas, no Rio Tocantins e no Araguaia, estão todas elas aqui, quem quiser depois me pede, eu passo a lista de todas elas, todas estão em operação, umas maiores, outras menores, né? Caseara aqui, cadê Caseara? Araguacema aqui é bem importante, Caseara, Santana do Araguaia, um movimento enorme, tá? Deveria sim o poder público abrir ali um canal para facilitar as balsas no período de seca. Quem opera lá é a Naval. A Itar Investimentos, temos o que são os investimentos previstos para a Itar. 2018 não mudou nada, 2019 nem 2020. O estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da hidrovia. Tá aqui, previsão de conclusão 2018. Pergunta se aconteceu? Não. Tá. Derrocamento do Pedral de São Lourenço. Isso aqui eu escrevi hoje, tá?
Era 2021 a previsão, eu já joguei para 2023. Ou seja, derrocamento Pedral do Lourenço. Começou, paralisou, começou, paralisou. Hoje eu não sei nem se tem uma máquina trabalhando ou se só tem o canteiro por lá. Derrocamento Pedral do Lourenço é fundamental, porque o Pedral do Lourenço fica nessa região alta aqui, ó, de Marabá, e ele vai... É uma obra caríssima, é orçada em 1 bilhão, mais ou menos, mas é uma obra significativa. Tá? Então, pelo menos ele está numa posição correta de se fazer um investimento, não é uma eclusa isolada aqui que vai aumentar 3 km a navegabilidade. A sede própria da ITAR, estava previsto contratação dos projetos em 2018, não aconteceu, fase de implantação 2019 não aconteceu, ela está em sede alugada. IBTAs, e aqui eu vou falar um pouquinho, vou perder um pouquinho de tempo nisso aqui. IBTAs são infraestrutura básica de transporte aquaviário. Tá? Isso é uma criação que a gente fez em 2016, mais ou menos, quando eu estava trabalhando nessa área. A gente criou esse nome, se vocês procurarem aí na internet não vão encontrar, tá? Infraestrutura básica de transporte aquaviário. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é resgatar a navegabilidade para aqueles povos ribeirinhos ali, tá? Criar um certo conforto. Então, você chega numa cidade ribeirinha aqui, às 7 da manhã, o que está acontecendo? Chega um barco ali, ele apoita na areia, as crianças arremangam a calça, pulam para dentro da água, com a mochilinha embaixo do braço, foram pegando nos assentamentos, nas fazendas e tal de barco, chegam ali, não tem nem sequer um conforto para parar o barco, para descer num ponto seco. Então, a infraestrutura básica de transporte é um porto com característica específica que a gente desenvolveu, onde existe toda uma estrutura no barranco ou na beira do rio, que quando o rio sobe, a gente sobe a plataforma flutuante do pier. Então, essa ideia é para atender essas comunidades. Então, estava previsto 5 projetos pilotos no Rio Tocantins, que era Ipueiras, Porto Nacional, Tocantins, São Miguel, Itaguatins e São Sebastião. Tá? Contratação dos projetos em 2018, aí houve a eleição em 2019, pasmem vocês o argumento, não estou dizendo se é certo ou errado, não quero entrar em questões políticas, mas o argumento, existe uma carta escrita assim, ó, fica suspenso, o sistema eletrônico de informações, fica suspenso a contratação dos projetos, dos IBTAs, para os municípios e Paraná, pois esse projeto pois se tratava de um projeto do governo passado. Isso aí foi em fevereiro de 2019, foi colocado um documento com esse teor na diretoria aquaviária para paralisar esse projeto. Tá? Me parece que projetos não são de presidente, nem de governador, nem de prefeito. O Brasil tem que aprender a tratar projeto como projeto de estado, de nação, de município. Senão a gente não vai conseguir ter nunca um desenvolvimento continuado. Tá? Bom, não foram retomados esses projetos, pelo menos até onde é que eu sei, esses dias dei uma consultada, não foram retomados. Esse seria um projeto importante, tá? São projetos baratos, a gente acreditava aí que com 400, 500 mil reais faria cada um deles. Então aqui, ó, nós teríamos Ipueiras, Porto Nacional, Tocantins, São Miguel, Itaguatins e São Sebastião, com um portinho bacana ali para as pessoas chegarem e saírem. Assim como existe em Tocantinópolis, em Porto Franco e outros lugares, que são os portos antigos, tá? Nós íamos ter portos novos nesses lugares e acessíveis, fazendo com que a população comece a virar de frente para aquele rio ali, para aquelas possibilidades, tá? Para resgatar. Então, as ações não são só de infraestrutura, é isso que eu quero dizer, são ações culturais. E eu acho que esse tipo de ação aqui, barata, que não faz nem cócega, imagina uma inclusa aí, 1 bilhão, nós estamos falando aqui de meio milhão, né? Então daria para fazer mais de 2 mil desses portinhos aqui com o preço de uma eclusa. E isso talvez incentivasse a população a voltar a navegar e usar o rio para outras finalidades. Tá?
Porto de Praia Norte, o Ecoporto de Praia Norte, está lá executado, tem toda uma infraestrutura, ele é um porto privado, recebeu investimentos públicos, ele previa trazer equipamentos de... Deixa eu pegar um mapa aqui do Brasil. Ele previa trazer equipamentos lá daqui, ó, de Manaus, faria a volta pelo mar, entraria aqui pelo Tocantins e aí chegaria ali em Praia, no Porto da Praia. Só que existem aqueles impeditivos, né? Então eu não sei se esse ecoporto de Praia Norte de fato tem a viabilidade que foi apresentada no papel para convencer o governo a fazer alguns investimentos lá. Não tem grandes movimentos lá. Seria muito interessante ele fazer o transporte de soja, mas não tem a infraestrutura de silo para receber o caminhão, tombar o caminhão e carregar um barco. Então, entende? As coisas são investidas. Eu poderia ter botado até aqui uma foto aérea dele de satélite. Vocês vão ver que já tem todo um arruamento, tem os quarteirões lá, mas ninguém está ocupando. Por quê? Porque não tem a navegação. Tem uma rampa enorme lá, tem até umas fotos. Tá? E a Eclusa de Lajeado foi iniciada em 2010, tem essa característica, né? Liga nada e aumenta 3 quilômetros de navegação, um investimento caríssimo. Então, sem contar que ele não é só caro para investir, é cara a manutenção mensal daquilo, deve ser superior a 150 mil reais por mês a manutenção de uma eclusa dessa. Então precisa ter uma finalidade. Tá? Bom, professor, temos muitos problemas, as eclusas não tem, como é que a gente faz para vencer? Eu não falei que dá para fazer baldeação, ou seja, trocar de carga, né? Tirar do caminhão, passar para dentro do barco, leva de barco, depois devolve para o caminhão. Então, saindo de Poeiras, chega aqui em Lajeado, eu desenhei uma alternativa aqui, apresentei para o DENIT essa alternativa. Ó. Tá? Faz o transbordo aqui em Lajeado, ó, passa a barragem, aí vem por rodovia, né? Pula, não usa o rio na barragem, não usa o rio no funil, não usa o rio onde é que tem aquela passagem crítica intermediária, largo lá em Pedro Afonso. E aí eu tô navegável até Estreito. Então eu dou um grande salto. Eu faço 2 transbordos aqui, ó, tiro do lago, largo em Pedro Afonso e ganho todo um trecho depois navegável de novo, até Estreito. Estreito, o que a gente faz? Estreito, aqui está a barragem de Estreito. Ó, vejam a imagem da esquerda. Tá? Aqui, ó, o lago, na parte de baixo da foto, aqui, a parte preta é o lago de Estreito. A parte de cima, aqui, ó, mais estreita, é o rio. Aqui, ó, é o nome do local chamado Estreito, a cidade de Estreito, né? O nome do local chamado Estreito, que é uma passagem bem estreita do rio mesmo. Desculpa. Já estou concluindo, 2 minutinhos. Então, a ideia lá, a gente localizou alguns pontos, tinha uns pontos aqui. O mais interessante eu achei esse daqui, tá? Antes da usina aqui, já existe até um porto aqui, existe uma praia lá, né? A gente ia desviar, manter a praia para não entrar em choque com a população, a praia é muito ocupada lá. Eu pegar uma pontinha dela aqui, sai por aqui, pega, isso aqui tudo existe já, as rodovias. O caminhão sai por aqui, ó, passa pela ponte, do outro lado, depois da usina, tem um local lá, larga de novo no barco e o barco leva embora para frente. Então, essas são alternativas. A outra alternativa era pelo lado de cá, ó. Pegaria aqui, ela está nessa imagem do lado direito, ó. Pegaria aqui assim, ó, passaria pela ponte e largaria lá em cima, onde? Lá no pátio multimodal de Porto Franco. Tá? Pode largar no trilho de trem. Então, esse tipo de navegação nesse lago que já está pronto tem que ser feita. Temos que criar os portinhos ali, largar os barcos ali, trazer até aqui, ó. Daqui eu posso ou fazer o transbordo e passar pela barragem e continuar no rio, ou levar até o pátio multimodal de
que já existe lá, que é enorme, aliás, já tem toda a infraestrutura de soja, de outras cargas, é muito grande mesmo, o que mostra que era um local carente de infraestrutura. Em 4, 5 anos ele tem mais de 3 bilhões em investimentos lá, é enorme, tá? Tem enormes silos, as principais marcas do mundo, aí, Cargill, não sei o que, estão tudo lá, ADM. Então, com essas soluções aqui, ó, um portinho aqui, eu evito a eclusa, enquanto a gente não tem condições. Porque aí o que a gente tem que fazer? Ó? É criar as condições de navegação. Alguém sabe de uma estrada que foi construída ligando uma comunidade a lugar nenhum para um dia ter a comunidade lá? Não, isso não acontece. O que acontece? Primeiro tem a comunidade, as pessoas começam a transitar, primeiro a pé, a cavalo, a carroça, depois de carro, depois vai botando uma pedrinha na estrada, depois vai pavimentando, depois é que vira uma estrada. E a gente tem ideia que na hidrovia nós temos que primeiro construir a autoestrada, depois botar os carros e os caminhões a passar. E não é assim. Nós temos que primeiro criar as condições, incentivar a navegação nesses trechos. Já pensa comigo o seguinte, ó. Se a gente saísse daqui, de Porto Nacional de barco, fazia o transbordo ali até aquele que eu mostrei, largava lá em Pedro Afonso, chegava no estreito, tudo de barco, o que ia acontecer com esses produtores? Esses produtores iam chegar e dizer assim, ó, governo, pelo amor de Deus, faz a eclusa aqui no meio, me resolve esse problema, faz a eclusa de estreito, que a gente já consegue levar até lá na frente. Mas não, a gente não usa esse trecho. E aí a gente sonha que vai construir toda essa infraestrutura para depois largar as cargas. E o processo tem que ser o contrário. Nós temos que largar as cargas e as cargas viabilizadas economicamente forçarem para melhorar a viabilidade econômica deles a serem feitos os investimentos. Essa é a questão que está atravancando. Então, resumindo, nós precisamos incentivar a cultura de navegação, mostrar as grandes janelas de oportunidade para a nossa região e para o desenvolvimento nacional, integrando toda a nossa produção e toda a nossa comunidade no segmento nacional. Precisamos colocar metas bem ambiciosas, nós temos que imaginar essa autoestrada chamada Hidrovia Tocantins-Araguaia pronta, mas trabalhar com ela com os caminhos que nós temos hoje. Nós precisamos também colocar o Estado como um articulador de região norte, nordeste e centro-oeste. E essa articulação se dá através desse local onde é que a gente está. Então, essa importância estratégica do desenvolvimento para todo o Brasil é que tem que ser mostrado. Essa questão é estratégica para o Brasil, não para a nossa região. É isso que tem que ser percebido pelos governos centrais, né? E aí estabelecer as prioridades, metas e projetos de longo prazo. Quero agradecer a paciência dos que sobreviveram até agora a essa reunião, agradecer mais uma vez a Suelene por estar fazendo a tradução, o Israel pela audiência, o interesse no assunto, e especialmente fiz uma promessa para eles que estivessem presentes, então eu quero agradecer o pessoal da nossa empresa Júnior, nossa CAP, eu até estou com uma camiseta deles aqui, ó. Parabéns, vocês são 10, é uma honra ter vocês aqui assistindo a minha palestra. Muito obrigado a todos, estou à disposição se alguém quiser comentar, ou fazer alguma crítica, ou fazer perguntas também, fiquem bem à vontade. Bom dia, professor. Primeiro, parabéns pela magnífica palestra. E eu queria fazer uma pergunta sobre transposições de água. O senhor acha ou sabe se é viável transpor, por exemplo, águas do mar para dentro do continente, ou se é muito prejudicial, se é um trabalho em vão, muito caro e não vale a pena? Águas do mar para criar novos canais de hidrovias dentro do país. O que o senhor acha? Quem que perguntou, que eu não consigo ver o nome, conheço a voz, não estou lembrando a pessoa.
Wesley Nunes Oliveira, terceiro Edificações. É meu aluno lá. Tudo bem, Wesley? Ótimo. Wesley, vamos pensar o seguinte. Se você tem no seu quintal tijolos, cimento e areia, você vai construir uma casa de pedra? Não. Você vai pegar o material que está disponível ali e fazer. Nós temos muito material disponível, então não vamos começar a pensar soluções mirabolantes que são caras e necessitam grandes investimentos e deixar soluções mais simples para depois, tá? E aí eu até fazia assim eu sou um crítico da transposição do São Francisco, tá? Não que não seja uma obra legal, é uma obra legal, interessante e tal. A questão é a seguinte, ó, com muito menos investimento, a gente poderia ter viabilizado uma série de comunidades e ações existentes lá, revitalizado uma série de projetos de irrigação, feito várias ações sociais de desenvolvimento econômico e social daquelas regiões, sem a necessidade de uma grande obra, tá? E assim em outros setores também. Então, Wesley, a gente sempre deve primeiro focar nos recursos que nós temos e na utilização deles. Quando acabar toda a madeira, a gente pensa em construir com outro material. Enquanto tiver madeira ali no nosso quintal, vamos utilizar esses materiais. Tá? Deixa eu botar o chat aqui, ver se tem alguma pergunta escrita. Eu não consigo acompanhar muito aqui, gente, porque eu não quero parar de compartilhar minha... eu posso parar de compartilhar a tela, né? E aí... Deixa eu parar de compartilhar a tela. Se precisar, a gente... Parou, né? Deixa eu só ver aqui. Parou. Parou. Então agora eu consigo ver melhor aqui o chat. Mas tem alguma pergunta aqui? Hidrovia de Tocantins, Araguaia. 10 no turno. Ótima, parabéns. Obrigado, gente. Vocês são muito generosos. Mônica, cadê a Mônica? A Mônica eu respeito demais. Ela, além de engenheira, é formada em letras. Então, é outro nível. Então, se ela está me dando parabéns, deve ter sido... é bom. Obrigado, Mônica. Uma honra ter um elogio seu. Eu só tenho uma pergunta. Em questão de, tipo, isso geraria, como o senhor falou, geraria uma economia muito grande no transporte desses grãos, né, de alimentos, tudo, num contexto geral. Mas o risco que o senhor apresentou, ele não é muito grande, não causa muita perda, ou tem soluções viáveis para que isso seja feito? Quando eu falei a palavra risco, que eu não lembro de ter usado ela, mas se eu usei, deve ter sido assim, ó, são fatores dificultantes. Então, imagine você, se você vai construir uma casa onde o solo é pouco resistente, o que você faz? Você faz uma fundação adequada para aquele solo e para aquela casa, constrói uma casa segura em cima de um solo que tem dificuldades. Vai ter que fazer um investimento um pouquinho maior em fundação, mas o resultado é absolutamente seguro. Eu habito um prédio que está em solo mole, ou que está em solo resistente, ou que está em cima da rocha. Se eu sei que a fundação de diferentes tipos foi calculada por um engenheiro, um cara competente e responsável, o resultado é seguro. Então, apesar de nós termos alguns dificultantes para estabelecer plenamente as hidrovias, a gente tem condições de superar isso com toda a segurança, tá? Então, se eu falei alguma da palavra risco, eu não quis dizer no risco assim de quem estiver navegando existe o risco de tombar, de ter prejuízo. Não, a gente vai ter a navegação segura, tá? O risco é prévio, tá? Depois que está navegável, está navegável. Entendi, muito obrigado.
Clerson, já aproveitar. Olha aí, ó, esse aí é o outro que eu tenho que respeitar, professor Mauro. Clerson, parabéns primeiro pela tua palestra. Eu acho que essas informações é muito importante para a gente se situar num contexto nacional. Eu acho que é muito importante esse novo foco, porque realmente, só tocando me metendo no assunto teu, é justamente, eu só penso no custo de manutenção de uma via, de uma rodovia e de uma hidrovia. É só pensar nisso. Quanto que é o custo de manutenção de uma hidrovia e qual é o custo de manutenção de uma rodovia, né? Isso é só um contexto que eu boto para os meninos pensarem um pouco. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Pércio. Quando você falou lá no início do Tietê Paraná, que é 0,25% lá comparado com a China, lá com o Ohio, lá no Rio dos Estados Unidos, o transporte. Eu só queria. Tu tem uma informação de qual é o percentual em comparação do Tietê Paraná ao transportado na rodovia, naquela mesma região? Ah, deve ser uns 14, 15%, não mais que 20%. É bem pouquinho. É porque lá tem uma navegação grande, mas tem um grande tráfego de tudo, né? Se a gente for. Tem um dado importante, desculpa te interromper, Mauro. Tem um dado importante, né, que diz que o Brasil, o centro do Brasil está aqui no Tocantins e tal, só que o centro do Brasil não está aqui. O centro do Brasil está entre Minas e Rio Grande do Sul, que é onde é que gira 85% do nosso PIB. Então, tudo lá tem grandes dimensões. Mas conclui aí. Não, é isso mesmo. Não, essa comparação. Eu não tenho assim de cabeça agora, Mauro, mas é mais ou menos isso, é uns 20% no máximo. E é justamente isso que chama atenção, né? Justamente essa ideia de os valores que são gastos e já botando isso, transportando isso para aqueles percentuais e valores que você falou de transporte, de rodovia, de ferrovia, de hidrovia, realmente é um contexto muito importante que o Brasil realmente está deixando de visas ser perdidas nessa história toda. Era só isso aí. Parabéns novamente. Muito bom. Obrigado, eu que agradeço aí a tua audiência qualificada. Mais alguém? Professor? Pode falar. Meu nome é Leonardo, eu sou aqui de Gurupi, estou morando aqui em Gurupi já há uns 4 anos, só que eu sou dessa região aqui do Araguaia, aqui do Mato Grosso. Aí a minha pergunta, assim, então eu sei como que funciona a produção de soja, gatos, tem nada, eu sei que lá é muito rico, assim, nessas questões. Aí a pergunta para mim, para o senhor, assim, qual que o senhor acharia mais vantajoso? Fazer essa rodovia que tem na Ilha do Bananal ou fazer um percurso, assim, já tem um percurso, né, de hidrovia? Cara, como é teu nome? Leonardo. Qual que seria Leonardo, mais vantajoso, assim, por exemplo? Porque eu sei, assim, como Mato Grossense, eu sei como que é lá. Não, Leonardo, eu não queria tocar nesse assunto porque eu sou muito veemente nas minhas convicções. E aí eu sou duro mesmo. Sou duro e eu não queria ser duro, assim, porque às vezes as pessoas acham até que eu sou grosseiro. Mas vamos olhar. Agora eu apaguei, olhando o mapa, eu desliguei aqui a apresentação aqui, mas olhando a tela inteira, deixa eu pegar aqui, ó. Olhando o mapa do Brasil, deixa eu voltar lá no mapa do Brasil, aqui, ver se esse aqui é interessante, vou pegar um outro aqui, tá. Olha só, vou pegar aquele com a hidrovia, cadê? Aqui, ó. Tá. Essa é a nossa hidrovia. Tá aqui ela. Olha só. Nós temos uma via aqui, ó, que tá pronta. Pronta. Só precisa tirar aqui um pedral chamado Pedral de Santa Isabel, que é a hidrovia do Araguaia. Tá? Temos a hidrovia das Mortes aqui, ó. E aí, deixa eu até dar um zoom aqui, mesmo que perca aqui a minha formatação. Olha só, nós vamos pegar
daqui até aqui, nós vamos fazer essa rodovia que está em amarelo aqui, ó, tá? Passando na Ilha do Bananal. Uma rodovia que tem todas as características de dificuldade. Todas, tá? Todas as dificuldades. Tá? E nós vamos criar uma rodovia que tem que ser, uma parte dela elevada. Não pode ser uma rodovia convencional, porque ali tem trânsito de animais. É uma área super rica. E aí, como ambientalista, eu não poderia dizer, foda-se. Eu tenho que dizer, vamos fazer uma rodovia que seja integrada ao meio ambiente. E aí ela tem que ser uma rodovia elevada, ou seja, entre aspas, vão ter longos trechos de viaduto ou pontes. Tá? A Ilha do Bananal é alagada. A Ilha do Bananal tem baixa capacidade de resistência do solo, capacidade de suporte. Nós não tem que pegar solo e enriquecer ou trazer de longe. Tá? A Ilha do Bananal tem terra indígena e tem presença de indígenas. A Ilha do Bananal tem todas essas sensibilidades. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, tem duas hipervias, que são as duas hidrovias passando ali. Nós vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar as hidrovias que existem e vamos fazer uma estrada caríssima, ligando esse, aqui no mouse, aqui, ó, esse lado aqui com o outro lado da ilha. Tá? E aí nós vamos fazer aqui o que do outro lado aqui, ó, nós vamos pegar aonde existe uma estrada, nós vamos fazer uma ponte e passar por cima do rio Araguaia. Só essa ponte aí, nós estamos falando de uma ponte de 120 milhões, tá? 130 milhões. Então, é uma obra muito cara. Nós estamos falando de uma obra aí de 2 bilhões. Tá? Não adianta vir com ilusões. Então, o Brasil hoje tem tanto investimento necessário. Nós precisamos fazer a ponte Ambiá-São Geraldo. Precisamos fazer no Araguaia a ponte de Luiz Alves no Araguaia. Precisamos fazer a ponte do Porto Nacional, que já não passa mais caminhão. Nós precisamos tantos investimentos, nós vamos inventar, como sempre. Vamos deixar para trás os investimentos, vamos deixar aquela ponte lá carente de investimento, prevista para 3 anos, vai ficar pronta em 6 ou em 10. Vamos pegar o dinheiro daquela ponte, vamos jogar numa outra rodovia que nós não temos condições financeiras de fazer, porque é muito cara. Essa é a questão estratégica. Ela é importante? Muito importante. Se eu fosse morador dali, eu gostaria que essa rodovia estivesse pronta? Gostaria. Mas do ponto de vista de desenvolvimento regional e principalmente de desenvolvimento nacional, faz muito mais sentido eu fazer os investimentos com esse recurso em outras coisas. Uma delas seria tornar o Araguaia navegável. 100% navegável. Imagina você ali em Nova Chavantina, largar no Rio das Mortes e um barco de soja que chega lá no porto na foz do Tocantins, no porto de Vila do Conde. Isso é desenvolvimento, isso é investimento. Tá? Mas não, o governo vai e faz o lançamento simbólico, né? Porque não tem um documento, a não ser uma carta de intenções, não tem um investimento. E vai começar, promete, pelo menos, começar um investimento mais alto que esse para fazer uma estrada com todas essas características que eu falei. Vou retornar aqui para mim. Eu entendo o ponto de vista, assim. Mas esse assunto, assim, lá igual o senhor falou aí, acho que é de muito tempo, porque meus avós já falam que vai fazer essa estrada lá, faz tempo, conversa. Mas é uma estrada difícil, ela tem essas características. Vamos deixar o pessoal perguntar aqui outros assuntos também, senão a gente monopoliza. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí, cara. Obrigado pela audiência e pela pergunta. Mais alguém? Professor Clerson, está me ouvindo? Nome, pode falar. Professora Elke, da UFP, do Grupo. Excelente palestra, né? Um tema muito interessante. Queria saber a respeito, na época da estiagem, pode ser comprometer a navegação, não pode? Pode. Elce, né?
Elke Cristina. Elfe Cristina. Elke. Elke Cristina. Obrigado pela pergunta. Sim, o que acontece, né? Onde tem sazonalidade de chuvas, a navegação sempre ela é interferida por ela, não necessariamente comprometida, mas é interferida. Tá? Então, hoje, o Rio Tocantins, em águas altas, eu consigo navegar ele quase que 100%. Tá? O Rio Araguaia, então, eu consigo navegar ele em águas altas também. Eu não vou dizer 100%, porque esses bancos de areia são muito móveis e temporários, né? Mas, entre aspas, eu consigo navegar o Rio Araguaia 99,99% dele e só vou parar no Pedral de Santa Isabel, que fica lá perto do bico. Então, em águas altas, eu já tenho essa navegabilidade. Sim. Então, se eu colher, eu estou falando mais do soja, porque é uma seria o suficiente para a gente ter viabilidade nessa hidrovia. Se eu colho o soja no final de abril, eu ainda tenho águas altas para navegar e escoar essa produção até Porto de Vila do Conde. Então, existe a possibilidade, sim. Em águas baixas, eu começo a ter dificuldades pontuais. Então, o que a gente tem que fazer? Se adaptar, né? Não é só aqui, existem outros rios no mundo que têm essa característica. Porque daí, professora Elke Cristina, quando a gente tem a navegação, a gente vai forçar maiores investimentos para melhorar. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Se a gente navegar, tornar ele navegável, viável, de pegar nossa produção e largar no mar, nas águas altas, a pressão e a cultura vai ser voltada para melhorias da hidrovia. E aí a gente vai pressionar os governos, se derrocar o Lourenço, melhora isso aqui. Se tirar tal ponto, melhora mais 30 dias, mais 15 dias. E assim por diante a gente começa a focar os investimentos. Tá certo, professor. Eu tive a oportunidade já de navegar lá em Barra Bonita, no estado de São Paulo, no Rio Tietê, né? Tem reclusa, mas são poucas reclusas ainda que no Brasil tem, né? Precisa fazer muito mais, né? Precisa algumas. Água lá, não sei se é em torno de uns 25 a 30 metros, não sei, eu não lembro direito, mas é também um lugar turístico, né? Ainda mais de navegar, ainda tem a parte turística também, né? O pessoal aproveita para essas barragens aí, esses elevadores d'água, né? O Rio Tietê, a gente conhece a parte, entre aspas, ruim dele ali, né, que é São Paulo, toda a poluição e tal, mas ele é um rio fantástico antes de chegar em São Paulo, e depois também ele se recupera ainda antes de chegar no mar. É lindo, né? Ele nasce em Salesópolis, fica contaminado ali na Grande São Paulo, aí depois, quando já está lá para Barra Bonita, Pederneiras, já está mais limpo. Ele se renova. Graças a Deus, eu sou cristão, posso falar, graças a Deus, a natureza é capaz de superar os erros cometidos pelo ser humano. Então, São Paulo, a gente mata ele, mas a natureza consegue fazer ele reviver de novo. Será que futuramente poderia ser feita a integração com ferrovias? Obrigado você, Elke Cristina. Será que futuramente poderia ser feita a integração com ferrovia, tornando a soja mais competitiva no cenário mundial? Sem dúvida. Até vou pedir desculpa aqui, o José Henrique Gomes Ferreira. Sem dúvida, essa integração é fundamental. Nós precisamos integrar todos os modais, tá? E aí ali eu até falei, né? Tem o porto de Franco ali, Porto Franco, né? O pátio multimodal do Estreito Porto Franco, ali, aquele pátio multimodal, ele está a menos de 1.500 metros, tem fotos aqui do ponto, a gente fui lá para ver se tem viabilidade, é um ponto de profundidade do rio, tem como fazer um porto de acesso ali, e só colocar o duto ali do silo, já conduzido por esteira ou por outro mecanismo de condução, para carregar do trem ou do caminhão que chegou ali, fazer aquilo ali um pátio multimodal dos três segmentos, ferrovia, rodovia e
e hidrovia, né? Aqui em Palmas também, tá bem perto, eu estou em Palmas. Aqui em Palmas, do outro lado aqui, Porto Nacional, tem um pátio multimodal que fica a 20 quilômetros do lago. Então tem como fazer essa interligação. O Brasil e a gente precisa fazer isso, são planos de desenvolvimento integrados, não isolados. Eu não posso pensar a hidrovia exclusivamente como hidrovia, nem a ferrovia exclusivamente como ferrovia. Eu preciso pensar ampliação de área de produção, industrialização, infraestrutura, eletricidade, ferrovia, rodovia, população, universidade. Todo esse processo de desenvolvimento tem que estar integrado. E aí, especificamente o setor do transporte, a gente tem que integrar todos os setores, sim. Tá? É por isso que existe o Plano Nacional de Viação e Transporte, que está desatualizado. O DENIT precisa urgentemente fazer um novo plano de transporte aí, e a gente precisava fazer um pacto aí para o futuro disso. Mais alguém? Eu acho que já estendemos bastante aqui. Quero agradecer a presença, a paciência de todos. Espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento e engrandecimento de vocês. Meu e-mail é meu primeiro e último nome, clerson.reis@ifto.edu.com.br, ifto.edu.br. Se alguém quiser falar comigo, vou colocar até meu telefone aqui no site, 981 11 8088. Estou à disposição. Faltou um aqui, 81 11 8088. 8088. 981 11 8088. Esse aqui é meu telefone, tá? Estou à disposição, sempre pronto para ajudar e colaborar aí esse tema. Grande abraço para vocês. Felipe Marques, outra honra para mim aí, grande sumidade, um cara que conhece muito hidrologia aí no Tocantins, professor da UFT. Uma honra, viu? Um abração, Felipe, saudades de você, cara. Tentei participar da tua palestra, reclama com o pessoal do sistema aí, não consegui, cara, daquela mesa redonda que vocês fizeram. Tentei mesmo. Um abração. Parabéns aí a todos. Muito obrigado, gente. Vamos lá? Eu não sei se o mediador finaliza ou eu mesmo finalizo.